Então tá, vou falar aqui um pouquinho, tá, gente? Compartilhar um pouco. Foi muito interessante, né, esse momento que a gente está atravessando aí, que foi um momento, para mim, foi um momento muito interessante de estar assim. Eu acho que tudo vale a pena se a observação não é pequena, né? E era um olho na TV, um olho no movimento da internet e também um olho em como essas coisas que a TV estava apresentando, que a internet estava apresentando, como que isso estava reverberando dentro do freguês aqui, né? E ao mesmo tempo estudando, que isso é uma coisa assim, que não tem mais como, depois que abre esse observador, que você começa a se apaixonar por essa coisa do cuidar do ser que somos, né? Cuidar do resgate, da percepção dessa consciência que somos, você começa a olhar tanto em si como, e quanto mais vai vendo em si, fica mais fácil de perceber as coisas no externo, e ao mesmo tempo esse externo se transformando num espelho, né? Então é como um joguinho de ping-pong, né? E é muito interessante de perceber o quanto que o ser humano realmente ele é facilmente influenciável, o quanto que ele é facilmente condicionado, o quanto ele é facilmente levado, como ele tem suas emoções e sentimentos facilmente levados por imagens, por chavões, por palavras, por cânticos, né? Como é fácil de tomar e como também é muito fácil condicionado pelo medo. Foi muito interessante observar o medo, a revolta, né? Ao mesmo tempo que eu olhava lá pelas imagens da TV, da internet, eu observava as mesmas emoções aqui no áudio. Observando essa coisa, dessa revolta externa e localizada, localizada no tempo e espaço e que some rapidamente, pulveriza rapidamente, né? Hoje mesmo eu estava observando, né? Uma das frases interessantes foi assim, né? O gigante acordou, só que hoje na hora do jogo ele dormiu novamente, parece, né? Ficou tudo quieto de novo. Ele estava acordado até a hora do jogo. Na hora do jogo o gigante adormeceu de novo, né? Então assim, é interessante você perceber como o ser humano, como a gente vive realmente uma imaturidade emocional coletiva muito grande. É uma falta de percepção muito grande, uma falta de autoconhecimento, e por falta de autoconhecimento o povo não conhece essa consciência condicionada que tem, né? Ontem, à noite, o Facebook até começou a falhar de tanto que era o fluxo de mensagens, né? Aí hoje, na hora do jogo do Brasil, parou, o Facebook ficou parado, o tráfego liberado, né? Não tinha nada congestionado, né? Então você vai olhando isso e vai percebendo como que nós somos, como nós vivemos ainda num processo de ditadura mesmo, né, meu? Só que é uma ditadura branca. E essa ditadura ela é imposta pela falta de percepção, né? Pela falta de percepção. E aí eu fico olhando aí que a história do ser humano, e mesmo aí se pegar a história do país que a gente vive aí, né? Desse mapazinho desenhado aí, que chamam Brasil, essas histórias de revolução sempre teve, né? Sempre teve essas coisas aí. Sempre tem uma bola da vez, que ela pode alterar momentaneamente e limitadamente, como foi bem falado aí pelo confrade Sânio, né? Mas que não altera de jeito nenhum esse centro criador do conflito. Nada desse estado aí aponta para o centro, para esse centro, para a natureza exata desse centro criador do conflito, de todos os conflitos, de toda a problemática humana e de toda a problemática social. Tanto a problemática do indivíduo e dessa somatória de indivíduos que nós chamamos de sociedade. Uma somatória de indivíduos com conflitos silenciosos e muitas vezes nem percebidos, né? Então, para mim é um fato verdadeiro mesmo, que a única revolta que pode existir, ela vem por esse profundo estado de descontentamento que não é localizado. Que não é localizado. É esse descontentamento que baixa aí, e que se você tiver um certo resquício ainda de inteligência não condicionada, você começa a perceber que o buraco é mais embaixo. Porque tem vários aí que chegam no patamar aí da maior estabilidade financeira que todo mundo almeja e se depara aí com esse descontentamento
e acabam cometendo loucura aí, né? Porque talvez gastou toda a inteligência no processo para conseguir alcançar essas coisas aí, que a maioria da sociedade anseia, né? Então, se dá a sorte de chegar nesse descontentamento, de perceber que não tem nenhum fator externo, que o problema é interno, é intrínseco, é visceral, aí quem sabe pode chegar nesse estado de um verdadeiro revolucionário, como está nesse texto do Krishnamurti aí, né? Que é um revolucionário que não está mais preocupado com essa questão externa, mas que na compreensão do interno acaba alterando completamente a área de ação em que esteja, né? É muito interessante perceber essa tendência do ser humano de eleger nomes que representam causas que prometam por segurança, que prometam por felicidade, que prometam por liberdade, né? Que prometam por ordem. Que também é muito interessante esse negócio de ordem, né? Tem um monte de gente aí com chavões aí de defender a ordem, mas defender a ordem para que não apresente um tumulto que aponte esse constante estado de desordem em que vive a nossa sociedade. Então o pessoal que alcançou aí uma zonazinha de conforto, eles gritam pela ordem, para que a desordem não venha à tona, né? Porque ordem, ordem, eu pergunto onde é que existe, né? Onde é que existe essa ordem, né? É só um centro de desordem em tudo quanto é canto, inclusive em cada um, né? Percebe-se sim uma falta de inteligência fora do comum aí no ser humano. E é muito interessante também perceber que além dessa tendência do ser humano de eleger nomes que prometam solucionar a falta de segurança, né? Porque nós vivemos aí numa sociedade da cultura do medo, então elegem-se a bola da vez, mas rapidamente essa bola da vez vai passar a ser o caçado. Essa história é muito engraçada, né? Você vem assistindo isso aí desde a história desse povo aqui, né? Desde a história desse povo. Elege um salvador e daqui a pouco passa a decapitá-lo, né, meu? É uma história muito interessante, vai trocando essa figurinha o tempo todo aí, né? E o ser humano não acaba percebendo que o grande ditador é esse cabeção aí, né? São essas emoções, são esses sentimentos condicionados aí. Fica sempre caçando um salvador e um ditador do lado de fora, né? E não percebe que tanto salvador como ditador está aqui dentro no freguês, não está fora. Não está fora. Porque se perceber esse ditador, ao perceber esse ditador, começa o resgate da consciência, que é o grande salvador, né? Começa o resgate dessa inteligência intrínseca, natural, visceral. E na descoberta dessa inteligência, você para de meter o pé em armadilha, né, cara? Você para de comprar coisa que não é sua, né? Você para de pegar o presente que não é seu, né? Fica mais fácil viver, né? Então, enquanto não tem essa percepção, fica muito difícil aí, né, meu? Tem que ter conflito o tempo todo. Porque a história humana é bem essa aí, né? Quem tem não abre a mão. E quem não tem, fecha a mão e o punho para poder ter, né, cara? Então eu fecho a mão, cerro a mão aqui para ver se eu consigo tomar a força, né? E aí quando eu tomo, inverte a posição. É uma comédia isso daí, né? É uma comédia você perceber isso. Eu fico olhando o quanto que as pessoas estão condicionadas a acreditar nesses mecanismos de controle social aí, em que ela fica totalmente tomada, totalmente iludida, e esse processo impede dela perceber qual que é a real limitação dela, né? Então é natural você ficar vendo as pessoas acreditar no poder do voto, que vão votar, e que, quer dizer, a solução está sempre no externo, né? Não adianta aí, o mundo tem não sei quanto tempo, eles não conseguem nem olhar para ver que a história é a mesma o tempo todo. E eles ainda continuam acreditando que por esse... diz que insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? E o ser humano vem aí há milênios fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Correndo ainda atrás de um ditador e de um salvador. E vamos que vamos, né, cara? E aí nunca se liberta desse estado de ditadura aí.
né? Nunca consegue se libertar dessa ditadura de influências externas. Não consegue perceber o quanto que sofre com os condicionamentos coletivos. E aí não tem como saber o que é liberdade mesmo, não tem como saber o que é felicidade, não tem como saber o que é segurança, que é a ausência da ideia de segurança, né, cara? Existe segurança? Aonde? Ou existe a ilusão de segurança? Não tem segurança, cara. Quando você percebe que não tem segurança, a segurança está instalada, né, meu? É um barato, né, meu? Os caras são tão inseguros que eles montam companhia de seguro. Paga o seguro e depois fica inseguro que o seguro não vai pagar se tiver um sinistro. Cara, eu não consigo entender, né? É muita insanidade esse modelinho que todo mundo cai, né, cara? Todo mundo cai nisso aí. Isso é profunda violência, né, meu? Quanto que as pessoas não conseguem perceber o quanto que a gente vive num profundo estado de hipnose coletiva. Né? Hipnose de estados criados por mentes que estudam a mente humana e que percebem esse total desinteresse humano de estudar a própria mente, de estudar a própria limitação. Eles estudam direitinho e conseguem, com um jogo de marketing violento, muito antes de existir a palavra marketing, o marketing já existia, né? Esse processo ilusionista aí. E as pessoas não percebem e ficam totalmente reféns de um estado de servilismo escravagista aí. Eles não são senhoras de si. Isso que é mais coisa louca do que essa ilusão do poder do voto. Eu fico dando risada o tempo todo com isso daí, né, meu? Os caras acham que se derrubasse, arrancar todo mundo, tirar, botar num paredão, fuzilar todo mundo, jogar os tanques na rua, matar tudo quanto é político e botar político novo vai resolver. Então eles acreditam que se trocar as moscas e trocar as cores das asas das moscas, a merda vai mudar, né, cara? Não vai. A gente já trocou de mosca, já trocou as bandeiras, as asas das moscas, e a merda continua a mesma. E a merda é essa ânsia de segurança, essa ânsia de poder, de prestígio, de consumo, né? Que é a essência do ego humano, que é esse pensamento condicionado na ideia de poder, prestígio, prazer. Então, assim, o que não tem o poder, tá louco, tá babando para ter o poder. Tá babando para ter o poder, mas disfarça dentro de um idealismo de militância, mas que é o mesmo movimento. O que está lá em cima hoje já teve ali embaixo. É a mesma história e não se percebe a natureza exata. Não há um estado de revolta em que o que está segurando o poder abre mão do poder e o que está cerrando a mão para poder ter o poder, deem as mãos juntas e saiam caminhando para pensar o que é que pode ser feito para solucionar esse conflito humano, para perceber o que é que realmente cria todo esse conflito humano, que é o pensamento condicionado. Esse pensamento condicionado, inclusive nessa ilusão de um Estado democrático. Que é outra coisa, é outra viagem. É uma grande viagem acreditar que a gente vive um Estado de democracia. Só se for do demo mesmo. Do demo a gente vive, né? A cracia do demo. Não temos nada de democracia. A gente continua vivendo um contínuo movimento de ditadura. A ditadura da segurança. A ditadura da beleza. A ditadura dos chavões históricos tradicionalistas. A ditadura da tecnologia. A ditadura financeira. A ditadura das tradições. A ditadura da história, sempre contada pelo lado dos dominantes, da classe burguesa, a ditadura das crenças, a ditadura dos símbolos, a ditadura das imagens. Vocês perceberam, ou vocês viram como que as pessoas ficaram quando ontem aqui em São Paulo tentaram botar fogo na bandeira do estado de São Paulo? Por causa de um pedaço de pano. Nós ficamos doidos. Dá uma olhada no quanto que nós somos condicionados a símbolos, a ritos. Isso é uma ditadura. É algo que está lá
gravado em cada célula nossa. E por causa de um pedacinho de pano, para defender um pedacinho de pano, nós matamos. Nós matamos o outro por causa de uma linha imaginária, num pedaço de papel, que dá o nome de país. Nós matamos o outro por causa do Estado. Eu sou paulista, outro é carioca, outro é baiano, outro é argentino. É tudo ditadura isso daí. Ditadura do nacionalismo, com as suas imagens, com seus símbolos. Ditadura desse desumano capital. A ditadura da moda, que a todos modela. Você sai na rua, tá todo mundo igualzinho. Tudo igual, a cintura tem que ficar igual. Tudo igual, o tênis é igual, a calça é igual, a camisa é igual. Mas tem que estar na moda, essa moda que modela, né? Então assim, é uma ditadura violenta, que não se percebe. Não percebe porque não tem essa educação que levanta questionamentos. Então a profunda ditadura já começa aí, nessa ausência de uma educação que aponte para questionamentos fundamentais, que comece a questionar se isso é necessário ou não, né? Você quer mais ditadura do que esse consumo desenfreado, que faz com que todo mundo aí fique profundamente conflitado por não conseguir acompanhar? Então assim, é muito interessante poder olhar para tudo isso, olhar para essa ditadura do ego e perceber que esse grande ditador menos percebido e menos perseguido é esse pensamento, é esse ego, é esse eu, é essa entidade aí. Não é? E nós vivemos numa cultura da ditadura da imagem. Nós vivemos na terra desse ego aí mesmo, cara. E que ninguém quer olhar e que todo mundo vai defender ele. Vão defender as tradições, vão defender todo esse monte de coisa aí, todos esses chavões aí. Não vão querer ninguém falando sobre isso. Se alguém começar a falar sobre isso, rapidamente é combatido, né, cara? Que é outra ditadura violenta aí que as pessoas não percebem, a ditadura do entretenimento dispersivo. Dá uma olhada no entretenimento dispersivo. Quanto que eles pegam aí um cara porque consegue pegar um pedaço de borracha com ar dentro aí e consegue fazer uns malabarismozinho e controla uma nação inteira com esse entretenimento aí dispersivo. Isso é uma ditadura e ninguém percebe nada. Fica no estado de comoção social, numa euforia, que o que a gente viu aí é muito bacana, mas é só uma militância festiva. A grande maioria nem sabe o que está fazendo ali. Nem sabe do que está realmente, não tem embasamento do que está se passando, né? Não há essa percepção. Daqui a pouco apaga rapidinho. É bem o que foi falado aqui, na hora que o pessoal que coordena as coisas aí, que manda nas coisas, ficar cansado disso daí, eles descem o sarrafo na galera aí. Vocês assistiram Avatar? Quem aqui assistiu o filme Avatar? Assiste de novo o filme Avatar aí, vocês vão ver todo o processo político tá lá. Os interesses das corporações, usando a militância, usando o Estado, usando as armas, né? Igualzinho. Primeiro lança bomba de gás lacrimogênio, efeito moral, depois vem com as incendiárias. Derruba tudo, desce o cacete. Some todo mundo, compadre. Assiste o Avatar que você vai ver, vai todo mundo aí com os arquinhos de flecha lá de cartolina, né? O Brasil acordou, é menor que os caras meter as borrachas, sai todo mundo correndo, não fica um, meu irmão. Quem vai ficar? Quer apertar mesmo o negócio, não fica um. Então é muito interessante perceber isso aí. Quando você percebe isso, você também não vai dar cara para bater mais. Começa a perceber que não faz sentido nenhum brigar com isso. Esse tipo de militância aí não liberta ninguém. É uma ação no tempo e espaço que evapora mais rápido que o gás das bombas de gás lacrimogênio. Evapora rapidinho. Já esquece todo mundo aí. Então é isso daí, gente. É isso que veio, né, meu? Para falar um pouquinho sobre essa ditadura dessa cultura normótica aí, né? Profundamente escravagista aí. Que mantém todo mundo na ilusão de democracia, na ilusão de liberdade, né? Na ilusão de felicidade pelo poder de consumir coisas rapidamente consumíveis, né? E aí as pessoas ficam correndo que nem loucas e nunca percebem que o buraco é mais embaixo, né? Que a coisa é interna, né? Que a única liberdade é interna.
Ela não pode estar condicionada a nenhum fator externo. A única felicidade é interna, não pode estar condicionada a nenhum fator externo. Tem uns caras aí que escreveram aí, maldito homem que confiar em outro homem, né? Que botar sua felicidade em outro homem, né? E por aí vai. Bom, é isso aí, gente. Falei demais já aí, né? E o interessante, hein? Falar sobre isso ninguém quer, hein? Eu postei um monte de coisa lá no Facebook da Deca lá, sobre o que está acontecendo, todo mundo compartilha. Você bota um texto desse aqui do Krishnamurti, você não vê nenhum curtir, viu? O povo quer só militância festiva, esquerda festiva, né, meu? Vamos lá, o que pode promover mesmo essa revolução interna, ninguém está interessado não, né, meu? Pô, o quê, meu? E se eu ficar sozinho? Se eu olhar para isso aí, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa que é falso. Como é que eu faço? Não. Vamos aqui para essa dispersão cultural aqui. Vamos passear na Paulista, que é mais legal. Um beijo no coração de vocês aí. E vamos que vamos aí, gente. Valeu pela escuta atenta aí, confrades. Um abraço. E quanto mais vai vendo em si, fica mais fácil de perceber as coisas no externo. E ao mesmo tempo esse externo se transformando num espelho, né? Então é como um joguinho de ping-pong, né? E é muito interessante de perceber o quanto que o ser humano realmente ele é facilmente influenciável, o quanto que ele é facilmente condicionado, o quanto ele é facilmente levado, como ele tem suas emoções e sentimentos aqui no áudio. Observando essa coisa, dessa revolta externa e localizada, né? Localizada no tempo e espaço e que some rapidamente, pulveriza rapidamente, né? Hoje mesmo eu estava observando, né? Uma das frases interessantes foi assim, né? O gigante acordou, só que hoje na hora do jogo ele dormiu novamente, parece, né? Ficou tudo isso, estava reverberando dentro do freguês aqui, né? E ao mesmo tempo estudando, que isso é uma coisa assim, que não tem mais como, depois que abre esse observador, você começa a se apaixonar por essa coisa do cuidar do ser que somos, né? Cuidar do resgate, da percepção dessa consciência que somos, você começa a olhar tanto em si como... Então tá, vou falar aqui um pouquinho, tá, gente? Compartilhar um pouco. Foi muito interessante, né, esse momento que a gente está atravessando aí, que foi um momento, para mim, foi um momento muito interessante de estar assim. Eu acho que tudo vale a pena se a observação não é pequena, né? E era um olho na TV, um olho no movimento da internet, e também um olho em como essas coisas que a TV estava apresentando, que a internet estava apresentando, como que facilmente levados por imagens, por chavões, por palavras, por cânticos, né? Como é fácil de tomar e como também é muito fácil condicionado pelo medo. Foi muito interessante observar o medo, a revolta, né? Ao mesmo tempo que eu olhava lá pelas imagens da TV, da internet, eu observava as mesmas emoções aqui.